E agora, pessoal, vocês estão me ouvindo? Me digam aí se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo bem. Opa! Eu acho que agora tá rolando. Mas então, o que eu tava falando... Tava dando boa noite pra Tati, pra Tânia. Charles... Obrigada por terem retornado. Maravilha, que bom que voltou o som. Eu tava falando que eu quero saber quem é que tá aqui pela primeira vez, que veio por conta do rolê edição e montagem. Mais ou menos eu já sei quem é que tá aqui desde o comecinho, a Tati, a Tânia. Maria Alice, boa noite. Obrigada por terem vindo. Seguindo aí firme e forte nas nossas quartas e sextas-feiras. A gente já tá na metade. Essa semana a gente vai falar então, né, hoje e sexta-feira a gente vai falar de edição e montagem. E na próxima semana a gente vai falar de direção de arte. Tem bastante coisa de direção de arte, eu adoro. Tô estudando bem a fundo agora, tô numa fase direção de arte, assim, tô curtindo bastante. Tenho feito alguns cursos, quero compartilhar isso com vocês também, que eu tô aprendendo. A gente tá sempre estudando, né, gente? Mas então, acho que já deu o rolê aí da galera chegar, eu acho que todo mundo chegou. Vou dar um recadinho, que vocês já sabem, que essas lives, aulas, elas acontecem por conta do financiamento do Fundo de Apoio à Cultura, do Via Procultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria, né, por intermédio da Fevale. Então, muito obrigada pelo apoio. É muito importante, neste momento de pandemia, de crise econômica, fazer a economia girar dessa forma e também de proporcionar que a gente possa democratizar um pouquinho que seja o audiovisual e esse conhecimento da área do cinema. Quais os outros recados? Aquilo também sempre que eu tô sempre dizendo para vocês, sigam o Cinema Popular lá no Instagram, Cinema Poa Popular. Entrem no canal do Cinema Popular no Telegram também. A gente tá no Facebook, a gente tem muitos canais. O Facebook tá meio morrendo, né? Tem site cinemapopular.weebly.com. Enfim, sábado agora tem uma oficina também a preço popular sobre elaboração de projetos culturais para editais. Que lá a gente vai conversar um pouquinho como elaborar um projeto para edital. A gente vai falar sobre metodologia, sobre justificativa de projeto, um pouquinho de planilha, que a galera meio que perde os cabelos no lance da planilha de custos de projeto, mas é bem de boa. E também falar um pouquinho da prestação de conta, lei de incentivo à cultura, enfim. Para quem aí quer arriscar, porque a tenteada é livre, colhem lá. Então vamos começar, gente, para o que interessa, real e de fato, que é a edição e montagem audiovisual. Mas antes não, eu vou começar agora, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que eu tinha pensado, tá? Eu tinha pensado em fazer uma parte meio que técnica, no sentido de que tipo de programa que se usa para montar, que tipo de equipamento que eu preciso ter, quais as configurações da minha máquina, coisas mais assim do tipo, enfim, coisas técnicas
técnicas de software, de hardware, assim, para poder editar no meu computador, né? Mas eu fiquei meio na dúvida se isso seria interessante ou não de trazer, se isso, enfim, é um conhecimento tranquilo para vocês, se isso não é um conhecimento tranquilo para vocês. Então eu fiquei na dúvida e eu trouxe hoje para a gente conversar um pouco de teoria da montagem, teoria e história da montagem, tá? Mas eu já lanço a pergunta aqui para vocês, se vocês querem, se vocês acham que isso é importante, se é um conhecimento válido e importante para vocês. Daí eu trago isso na sexta-feira. Eu acho que a gente consegue encerrar a teoria da montagem hoje. Não vou ficar aqui também falando histórias, assim, eu vou falar um pouquinho de corte também, que tá tudo, que é nesse momento que nasce a ideia de montagem, a gente também daí acaba falando de um pouco de corte, raccord, essas coisas. Mas, então, por conta dessa dúvida, eu não trouxe esse conteúdo hoje, mas daí eu deixo aqui para vocês a pergunta, me respondam aqui no chat se vocês acham interessante, se vocês querem saber um pouco sobre isso. Ai, já responderam que a gente é rápida no gatilho, adoro. Sim, sim, isso é muito legal. A Letícia disse que é muito legal. Coisas técnicas, sim, a Carol empolgadaça no Caps Lock, assim, técnicas, quero, muito útil. Ah, que bom, então, eu achei que eu ia ficar meio no feijão com arroz, assim. Nunca ninguém conta como se entrega o projeto de fato, isso é muito relevante. Massa, Carol, tu fala no sentido de formato de arquivo, compressão, essas coisas? Coloca aí o teu questionamento, um complemento do questionamento. Ah, então tá, gente. A Letícia, que é a Sabrina, cada dia invade uma conta de alguém e vem pra aula. Eu estou chocada, Sabrina. Você é uma hacker. Do formato, sim. Massa, 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 massa. Então tá, gente. Então, sexta-feira a gente vai conversar sobre isso, então. Daí eu vou trazer bem elaboradinho. E também, lembrando, também muito importante, que eu deixei material complementar. Não rola de passar os vídeos aqui hoje. Então, assistam os filmes lá para vocês não ficarem boiando muito. Se já quiserem deixar algum aberto enquanto eu vou comentando para vocês irem assistindo, eles são mudos, então dá para deixar rolando o vídeo enquanto vocês me ouvem, bem de boa. Daí eu deixo também lá na pasta do Drive, eu vou fazer um documento direitinho com algumas especificações técnicas. Mas isso para sexta-feira. Hoje, então, vamos falar um pouquinho da teoria da montagem. Deixa eu vir aqui. Vão escrevendo aí no chat. Dúvidas também escrevam aí no chat. Enquanto a gente começa. Que depois eu olho. Então, a gente já parte da ideia de que todos os filmes são montados. Ah, mas e no cinema mudo, que não tinha corte, né? A ideia de montagem está sempre muito associada ao corte. Mas aqui a gente vai trabalhar muito com a noção de montagem, de edição, enquanto uma decisão. Que é a decisão, agora, né? Nesse momento que a decisão é onde que você corta. Mas já nesse primeiro cinema que você não tinha corte, que você não tinha mudança de plano, você já tinha que tomar uma decisão, que era de quando começar a filmar e quando desligar. A gente pensar lá na chegada do trem dos Irmãos Lumière, a chegada do trem na estação, aquela decisão de vou começar a filmar agora, enquanto esse trem se aproxima, e vou parar de filmar, né? Vou parar de gravar quando o trem some, sai de quadro. Isso é uma decisão de montagem.
porque você está falando ali do tempo que aquela imagem vai estar disponível para o espectador, né? Aquela informação visual vai ficar disponível para o espectador. Então, a gente tem aqui que, muito embora todos os filmes sejam montados, considera-se que a montagem, propriamente dita, só surgiu com a libertação da câmera do lugar do espectador. Então, quem conseguiu assistir lá o The Miller and the Tails Whip, do George Albert Smith, vocês vão ver que naquele momento do cinema, em 1897, a câmera ficava fixa num ponto, quase que como um teatro, né? Um teatro filmado. A câmera ficava fixa aqui e a ação ia acontecendo na tela, né? Tanto é que nesse filme que eu mandei para vocês, os personagens eles saem de quadro e a câmera não se move. Depois eles voltam para o quadro, enfim, ficam meio ali metade do corpo dentro do quadro, outra metade fora do quadro. Então a câmera não tinha essa liberdade de se mexer. Então, os filmes eram gravados a partir de um único lugar, que era o lugar do espectador, e a função do técnico de montagem consistia em dispor os planos um a seguir aos outros, por uma ordem cronológica. E também vale lembrar que não existia muito essa ideia de narrativa, vou contar uma história. Você tinha ali situações que aconteciam, porque nesse período do primeiro cinema, a gente tem um cinema que era um divertimento, que era um entretenimento das massas. O cinema ele surge muito em cabarés, em bares, em casas de espetáculo, e ele era uma das atrações que estavam ali. Então, na verdade, você botava ali o filmezinho, né? O The Miller and the Sleep lá, uma coisa bem engraçada deles brigando com um saco de farinha, e logo na sequência entrava as bailarinas de cancan. Depois entrava, sei lá, outra atração de bizarrices. Então era esse o contexto do cinema, ele era parte de um espetáculo para massas. Depois ele passou para os Nickelodeons, que eram não chegava a ser um cinema, mas era tipo bares que exibiam filmes, e era um níquel, então era um divertimento das massas, então não eram coisas elaboradas, né? Até porque você era ainda muito caro, ainda não era algo muito difundido, não era todo mundo que fazia, enfim. A partir essa ideia do cinema, né, se construir enquanto narrativa, ele vai passar, então, pela ideia de montagem, né? Ainda vai estar muito junto, muito próximo de uma ordem cronológica da história, mas ainda assim ela vai começar a se desenvolver e se articular em termos de narrar algo. E aí, nesse processo de evolução, eu não gosto de falar evolução, mas assim, de transformação de situações isoladas que aconteciam e eram filmadas ou que eram ficcionalizadas para o divertimento do público, o cinema americano começa a pensar isso a partir de narrar uma história, contar uma história. E aí surge a Escola Americana de Montagem. Vale ressaltar também que nesse processo de narrar, uma história, da escola americana, esse processo acaba surgindo também muito por conta da evolução, aí sim, uma evolução técnica dos equipamentos. As câmeras já já conseguem se movimentar um pouco, né? Você já ganha mobilidade de câmera, já vai surgindo a ideia de lentes, então os equipamentos vão ficando mais maleáveis. Logo, você consegue ter mais pontos de vista, não só aquela câmera fixa parada do espectador. A escola americana, a gente tem dois
precursores dessa escola americana, e que quando eu falo uma escola americana é que começa a pensar a montagem. Mais do que pensar a montagem, essa escola americana começa a praticar mesmo, a fazer na prática. Já pegar o filme ali, cortar e unir com durex ou uma costurinha básica, enfim. E a gente tem dois caras que são precursores e que eu mandei lá para vocês também, que é o Potter e o Griffith. O Potter é um antecessor ainda, um pouco antecessor, assim, meio que esses são contemporâneos, mas o Potter está um pouquinho ainda à frente. Ele antecede essa ideia de montar uma história. O que o Potter faz? No Life of an American Fireman, a vida do bombeiro americano, ele faz algo que é muito, que hoje a gente vai chamar na montagem de construção do espaço diegético da narrativa a partir da montagem. Como é que ele constrói isso? Quem viu lá o filme, e eu vou só dar um spoilerzinho do filme aqui, o filme começa com uma casa pegando fogo e uma mulher dentro da casa desesperada, do tipo, está pegando fogo. Daí você tem toda essa ação da casa pegando fogo, e daí você tem um corte para uma ação que é dos bombeiros indo apagar o fogo dessa casa, né? Indo resolver esse problema, indo resolver essa situação. Então você tem duas situações acontecendo. Então não é... Veja como já vai elaborando. Então você tem uma situação que é a casa pega fogo, e a segunda situação que é os bombeiros vão lá para acudir, né? Para resolver o problema do fogo. Só que a única coisa que o Potter montou nesse filme foi a parte da casa pegando fogo. Então, é aquele cenário, né, aquele interior da casa, a mulher desesperada, aquilo foi filmado e foi produzido pelo Potter. Já toda aquela ação dos bombeiros saindo lá do... Eu não sei como é que chama onde é que os bombeiros ficam, mas saindo lá do quartel, acho que é quartel também, né? Não sei. Saindo lá da onde os bombeiros ficam e fazendo o trajeto e chegando na casa e parará, tudo aquilo faz parte de um documentário dos bombeiros. Então, era um filme institucional dos bombeiros americanos. O Potter achou esse material e pensou, então se eu pegar esse material e colar isso aqui, eu vou passar a ideia que isso tudo está acontecendo concomitantemente. Então, o que o Potter defendia? Ele defendia que dois planos filmados em lugares diferentes, com distintos objetivos, podiam, quando unidos pela montagem, significar algo maior que a mera soma de duas partes. E que a justaposição podia criar uma nova realidade, maior do que a de cada plano individual. Então, aqui surge a ideia da montagem enquanto relação entre os planos. A casa pegando fogo, os bombeiros indo acudir a mulher e apagar o fogo da casa, isso tudo acaba se relacionando e construindo o que a gente vai chamar daí sim de narrativa. Não é simplesmente só a mulher, a casa da mulher que está pegando fogo, e lá um documentário institucional dos bombeiros. Isso junto cria outra coisa. Cria a história dos bombeiros indo salvar a casa da mulher que está pegando fogo. Tranquilo até aqui? Antes de passar para o Griffith, deixa eu dar uma olhadinha no chat e ver como é que tá o rolê. Ai, chegou mais gente! Claro, Sabrina, o importante é ele estar aqui. Ai, maravilhosa, Sabrina.
O vídeo sobre a escola americana da família que sofre assalto teve tratamento de imagem posterior ou é original? Sim, ele foi restaurado. Ele passou por um processo de restauração eu acho que é da biblioteca de Londres. Não, American Bibliothèque. Ele passou por um processo de restauração, mas ele foi restaurado. Porque tá linda aquela imagem, né? Realmente. Então tá, não tem. Vão colocando as dúvidas aqui, que a gente chega no Griffiths. Em relação ao material também original, a gente vai ter muito, assim, é bom tomar cuidado, porque tem alguns, por exemplo, no Nascimento de uma Nação, se eu não me engano, que a gente tem um que tá maravilhoso, assim, a cópia no YouTube. E tá assim, tem momentos que eles estão todo verde e daí eles estão todo vermelho, eles vão com as cores primárias, assim, colorindo os frames. E eles vão fazendo isso justamente para não ficar muito cansado. Então era um processo que se fazia na época, para não cansar os olhos das pessoas só com aquele preto e branco, e até porque o Nascimento de uma Nação tem 3 horas, né? E também o lance da música que se perde. O lance da música eu acho que é muito difícil de alguém chegar para ti e dizer assim, essa música é original. Porque nesse período, para quem não sabe, os jovens participantes desta oficina, que as músicas eram tocadas ao vivo. O filme era projetado, enquanto o filme estava ali acontecendo, tinha o pianista ali tocando. E às vezes as composições eram na hora, assim, ele olhava a imagem assim, tipo, tá, isso aqui é suspense, deixa eu fazer um rolê aqui meio tenso aqui pra deixar a galera, né, tensa. E às vezes as coisas eram na hora e logo, né, esse material se perdia. Então vamos continuar com o Griffith, já que eu falei do Nascimento de uma Nação. Eu não mandei lá pra vocês o Nascimento de uma Nação, porque, né, gente, nossa, não ia fazer vocês verem 3 horas, mas tem disponível no YouTube. E eu também acho que o The Lonely Villa é bem interessante, ele é bem curtinho e ele é bem bom, assim. E não é racista como o Nascimento de uma Nação. Então eu evito usar o Nascimento de uma Nação por conta disso, que é uma história extremamente racista, enfim, bem problemática. Mas sim, em termos de construção conceitual da montagem cinematográfica, em termos de transição do cinema, ele é um marco, né? E é uma pena que seja justamente nesse filme, O Nascimento de uma Nação. Por que ele é um marco? Então, a gente tem até aqui, né, lá com o Potter, lá 1902 até 1900 e pouquinho, a gente tem, e aqui ainda do The Lonely Villa, não vai acontecer a virada que acontece no Nascimento de uma Nação, que se eu não me engano é 1915. 1915 é o marco dessa transformação técnica, dessa sofisticação técnica em termos de corte, porque o que vai acontecer? A gente tem, então, primeiro, planos parados, né? Planos parados, a gente tem câmera parada, ação acontecendo na tela. Depois lá a gente tem com Potter a sacada mas eu posso pegar esse filme aqui, que é um documentário sobre, né, institucional sobre os bombeiros, e posso filmar uma coisinha aqui e juntar isso. Olha que legal. Daí eu vou ter outra coisa, juntando isso com isso. Eu sempre usando meus botões de exemplo. Não, fazendo publi. Vou juntar isso e isso, vou ter uma coisa. Mas o Griffith, ele vai ter a sacada de que não é só juntar isso e isso. Eu posso dar dramaticidade. O Potter, ele vai pensar que
ao mudar de um plano para outro, ao mudar da casa pegando fogo para os bombeiros indo apagar o fogo da casa, essa mudança para o Potter, ela é física. Então, ela é espacial. Por isso que eu falei da ideia de construir um espaço cinematográfico a partir da montagem. O Griffith, ele já vai pensar isso, essa mudança de plano, não só por razões físicas, mas por razões dramáticas. Se você, quem viu o The Lonely Villa, a Tati viu, que já comentou ali, vocês veem que o Potter, quando ele filma, ele filma a casa pegando fogo, daí tu fica ali 1000 minutos vendo a casa pegar fogo, daí que ele vai cortar para os bombeiros indo resgatar. Ele não faz o que hoje a gente teria, que é uma montagem alternada e rápida, no sentido de casa, bombeiro, casa, bombeiro, casa, bombeiro. Quem vai fazer isso é o Griffith, porque essa sucessão de corte vai criar a dramaticidade, ou seja, a tensão. Reparem, quem viu, veja, e de novo, e quem não viu, veja. Reparem quando os ladrões entram na casa, que a mulher e o marido liga, lá de onde ele está, no meio da estrada, ele liga para a esposa atende e avisa, olha, estão invadindo a nossa casa. Reparem a sucessão de cortes. Então, você corta marido, esposa, bandido. Marido, esposa, os bandidos ali com o pé de cabra tentando arrombar a porta. É nessa decisão, e aí a gente volta para a ideia de decisão, é nessa decisão de onde cortar e o tempo que vai decorrer entre um corte e o outro que vai criar essa dramaticidade. Então, nessa alternância, né, de marido, esposa, ladrão, a gente vai criando a tensão. Então, você fica nesse corta para, fica ali, meu Deus, eles estão quase entrando, e vai para a esposa, e volta para o marido, e esse marido não sai do telefone, não pega o carro e não vai lá salvar a esposa, oh, meu Deus. E vai de novo para os ladrões que estão cada vez mais chegando perto de arrombar a porta. Então, é aí que é a grande sacada do Griffith, a primeira grande sacada do Griffith, que é essa dramaticidade a partir do corte, da decisão de onde cortar. Certo? Então, se o Potter contribuiu para uma maior clareza da narrativa fílmica, ou seja, então agora eu tenho uma história, então não é só uma casa pegando fogo, é uma casa pegando fogo, e os bombeiros indo apagar o fogo, e a mulher desmaia, mas os bombeiros conseguem entrar na casa e resgatar a mulher e os bebês. Então, se o Potter teve essa sacada, o Griffith demonstrou mais do que o seu antecessor como criar um maior impacto dramático, recorrendo justamente a essa alternância e justaposição dos planos. Outra sacada do Griffith, e que não está ainda no The Lonely Villa, mas está lá no Nascimento de uma Nação, e é por isso, né, que o Nascimento de uma Nação é um marco do cinema, que é o que a gente vai chamar de decupagem clássica. Griffith começa a decupar uma cena. O que é decupagem? A gente tem, se a gente pegar ali o The Lonely Villa, a gente tem essa alternância de corte e alternância de ações. Então, você tem marido, esposa, bandidos. Marido, esposa, bandidos. Né? A grosso modo, é mais ou menos isso que você tem. Então, ele vai trocando a situação, ele vai trocando o ponto de vista. O Griffith, lá pra frente, 1915, no Nascimento de uma Nação, ele vai fazer o corte dentro da própria cena. O que ele vai fazer? A decupagem da cena. Então, a gente tem aqui no Nascimento de uma Nação, bem tranquilo de achar no YouTube, tá, gente? Eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui, né? Porque eu tô dizendo assim, mas eu acho que isso já é meio que domínio público. Eu não sei como é que funciona esses lances de domínio público, mas enfim, eu não vou arriscar mostrar aqui pra vocês e derrubar a nossa live.
Então, eu vou mostrar fotinhos, que fotinhos está liberado, eu acho. Espero. Oremos. Essa já é uma sequência, uma cena inicial de um nascimento de uma nação, tá? Então, você tem aqui um mercado de escravos e tá ali um homem vendendo um escravo. Então, ele tem aqui esse primeiro plano. Lembra que a gente viu lá em linguagem cinematográfica? Então, a gente tem um plano geral, que tá mostrando a ação. Como é que a gente vai chamar esse plano geral mesmo? Plano de estabelecimento. Eu vou estabelecer para o meu espectador onde é que vai se passar essa história. Bom, mercado de escravo, leilão de escravo. Então, eu tenho este plano de estabelecimento. Desse plano de estabelecimento, ele vai fazer o que a gente vai chamar de corte. E aqui a gente vai chamar já mais elaborado. Vejam aqui, né, a ação, né? Eu acho que vocês conseguem ver pelo meu movimento do mouse. Aqui você tem a ação que ele está exibindo, né? Ele está expondo o escravo. E daí você tem um corte. Como é que a gente vai chamar esse corte nesse processo de decupagem da cena? A gente vai chamar de um cut-in, ou seja, um corte para. Esse cut-in, ele vai justamente aproximar da ação. Então, ele vai estabelecer... Ele vai estabelecer o espaço. Mercado de escravo, várias pessoas ali comprando, o escravo aqui, e tá tendo uma ação aqui, uma ação que é importante, que é essa ação de venda do escravo. Então, eu vou o quê? Chamar a atenção do meu espectador para essa ação num cut-in. Cortei para um corte aproximado. Então, aqui a gente já tem o quê? Um plano de conjunto, lembram? Por isso que eu falei lá na linguagem, o quanto que essas ideias de planos, eu falei não, foi o Almon, né, que falou no texto que eu mandei para vocês, o quanto que essas ideias de planos, elas estão muito atreladas justamente a esse cinema clássico, porque aqui ainda a câmera está muito fixa. Já há a possibilidade, o estabelecimento de cortes numa ação, né, numa cena, numa sequência, você já tem esses cortes, porém, todavia, contudo, eles ainda estão muito fixos. Então, eu consigo delimitar muito bem que tipo de plano que eu estou tendo. Então, eu tenho esse cut-in, eu tenho esse corte aproximado. Então, eu tenho aqui já uma aproximação da ação num plano de conjunto. E aí, ele vai mudar de novo. Ele vai fazer um cutaway, que é o quê? Um corte para fora dessa ação. Cutaway, cortar para fora. Então, ele vai cortar para fora dessa ação. Ele vai mostrar outra ação. Aqui, no caso, a ação do público. A ação das pessoas que estão ali na plateia, não sei, enfim, das pessoas que estão ali no leilão para comprar o escravo. Não necessariamente, quando eu faço um cutaway, e isso eu uso até hoje, né, eu tenho até hoje essa noção, não necessariamente eu vou fazer um cutaway para fora de outra ação. Eu posso fazer um cutaway para fora da cena para um plano detalhe de um objeto. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e, sei lá, cai a luminária aqui fora de quadro. Então, daí, eu giro o rosto, né? Eu olho assim, meu Deus, o que caiu aqui, que deu esse barulhão assim. E quando eu giro o rosto, se essa cena está sendo filmada, eu dou um cutaway para a luminária que caiu no chão. E logo esse cutaway, ele tá para fora dessa ação aqui, que é eu dando aula aqui para vocês. E nesse cortar para fora da ação, eu vou para um objeto, eu vou para um plano detalhe, né, desse objeto caído. Certo? Aí hoje estamos cheios de termos técnicos. Gosto. Do cutaway, o que o Griffith faz? Ele vai fazer de novo um plano geral, né? Aqui, no caso, um plano de reestabelecimento. Por que eu faço esse plano de reestabelecimento? Para lembrar o meu espectador o que ele está vendo. Por que isso, gente? Mas os espectadores são burros? Óbvio que não. Mas isso é muito novo. Isso é uma gramática muito nova.
É a mesma coisa quando você está aprendendo outra língua, né? Que você começa a ler, você meio que tem que... Você vai... Sei lá, você, né? Fala português. Daí você começa a aprender a francês. Daí você tem que, por mais que seja uma linguagem próxima, que, né? Porque é uma língua latina, parará, por mais que tenha tudo isso, você ainda tem que... Tá, essa palavra junto com essa... Tá, você vai indo aos pouquinhos, né? Juntando as palavras para construir as frases. É a mesma coisa nesse processo, nesse processo da história do cinema e, sobretudo, da montagem. Então, você que tem que estar todo tempo meio que pegando o espectador pela mão e lembrando ele, olha, a gente começou aqui, a gente passou por uma ação, a gente passou por outra ação dessa cena e olha só, a gente continua aqui, tá, espectador? Porque isso era uma gramática visual muito nova naquele período, né? Tá. Então, antes de ir para a escola soviética, deixa eu voltar aqui para o chat e ver o que vocês estão falando aqui. Sim. Sim. Mas o cinema nunca foi mudo. A película que era na exibição sempre tinha som. Sim. Mas não era todos também, né? Porque ainda era um processo bem caro esse de fazer assim. Mas mudo no sentido dos diálogos mesmo, enfim. Se a gente pensar até... Tem um livro... deixa eu ver se eu acho até pra vocês. Tem um livro que eu gosto muito, que é sobre o som no cinema. Que eu não me lembro o nome, porque vocês já sabem, né? Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Voltei! Que é esse aqui do Luiz Adelmo Manzano, Som e Imagem no Cinema. É bem legal esse livro aqui, porque ele vai justamente discutir essa ideia do cinema nunca foi mudo, também a partir da imagem. E daí ele vai usar vários exemplos, assim, do quanto que a sucessão de planos de um sino, né? Então, você mostra um homem, corta para o sino, daí você mostra o homem andando mais apressado, né? E mostra o sino de novo. Justamente a sucessão de imagens do sino vai passar a ideia, né, o sentimento de que aquele sino está badalando. E que o homem, por conta de estar ouvindo badalar daquele sino, ele está andando mais apressado, porque significa que ele está atrasado. Então, pela própria imagem, você também já tem uma construção de um espaço sonoro também, que a gente vai chamar, né? Certo? E já por falando, né, desse lance de sentimento do som, a gente chega também na escola soviética. Aqui, a escola soviética, ela vai pensar a montagem teoricamente. Eles vão produzir muito material escrito sobre, né? Sobre montagem. Então, vai ter uma escola muito forte no sentido de pensar teoricamente a montagem. Então, e na escola soviética a gente vai ter alguns precursores. O maior deles, o mais conhecido deles, é o Eisenstein. Fez diversos filmes, enfim. E
E ele pensou e ele teorizou muito a montagem, ele mesmo que vai trazer a teoria da montagem no sentido do que é uma montagem métrica, uma montagem rítmica, tonal, atonal, intelectual, dialética, que é o grande boom, assim, da teoria da montagem do Eisenstein. Óbvio, não vou tocar nisso tudo aqui, porque é muita coisa, mas tem um texto que é um texto bem resumão, assim, da montagem, com escola americana e escola soviética, e ali tem tudo essa teorização que foi feita na escola soviética. E na escola soviética a gente tem, então, o Eisenstein, o Pudovikin, que vai falar da montagem construtiva, e a gente tem um cara que é o que dá o start, assim, para pensar justamente a montagem enquanto produção de sentido. Então, se a gente tem ali a montagem enquanto produção de um espaço, tá? E depois a gente tem a montagem enquanto produção de dramaticidade, aqui na escola soviética a gente vai ter a montagem enquanto produção de um sentido outro. E aí a gente chega num cara chamado Kuleshov, e que ele fez um experimento chamado efeito Kuleshov. Tá lá também, botei lá no drive para vocês. O efeito Kuleshov, vocês perceberam, né? Ele filmou um cara com uma cara de nada. Na sequência, ele filmou um prato de comida. Quando ele justapôs o plano, homem com cara de nada, e o cara com uma cara de nada e o prato de comida, quando as pessoas saíram da sala, né, de cinema após essa exibição, que foi feita justamente um experimento do Kuleshov, o Kuleshov perguntou: o que foi essa sucessão de imagem para vocês? As pessoas responderam assim: esse cara, ele tá com fome. Né, me passou a ideia de que ele tá faminto, que ele tá olhando para aquele prato de comida e ele tá com fome. Depois ele pegou o mesmo cara, com a mesma cara de nada, ele pegou o mesmo plano, né, aquele primeiro plano do cara. Só que no lugar do prato de comida, ele colocou um caixão com uma criança morta. De novo, as pessoas saíram da sala e disseram assim: nossa, ele tá triste. E assim acontece o efeito Kuleshov. E aí surge a sacada de que quando se justapõe dois planos, ou se introduz um plano entre outros dois, faz nascer uma ideia, ou exprime-se algo que não está nem no plano, né, do cara com a cara de nada e nem no prato de comida, quando eles são tomados separadamente. Então, na justaposição do cara com cara de nada e o prato de comida, a gente tem um resultado semântico, que é um produto, não é uma soma, que está incluído ali, ele brinca, né, incluído entre alucinação e abstração, ou seja, é subjetividade, né, e aí vem o caráter, né, psicológico da tua sucessão de planos. Então, tu tem ali um cara filmado com uma cara aleatória, com uma cara de nada, ele tá sempre olhando para a câmera e a câmera tá filmando. Mas, dependendo do plano que vem a seguir, ele vai provocar um sentimento, uma ideia no espectador, né? Eu acho que tem no que eu mandei para vocês, é que esse efeito Kuleshov, ele acaba... tem umas que estão faltando uns pedaços. Eu acho que o que eu mandei para vocês tem que no lugar da criança, no lugar do prato de comida, ele coloca uma mulher. E aí, quando tu bota o cara, né, olhando para nada, e você bota a mulher, você logo vai trazer a ideia para o espectador, subjetivamente, de que ele tá, né, tá dando uma paquerada, que ele tá afim daquela mina ali. Vocês lembram lá no roteiro, o roteiro que eu mandei para vocês do Cidade de Deus? Quem reviu Cidade de Deus ou leu o roteiro ali do Cidade de Deus, vê que aquela sequência inicial a gente tem uma alternância a lá
Potter, né? Faca, pessoas fazendo comida e o galo preso, né? E o galo se debatendo. É justamente isso o efeito Kuleshov. Então, aquele galo, ele tá ali, ele não tá se debatendo porque ele sabe que vai virar comida, mas ele desperta esse sentimento na gente. Quando você bota ali um plano detalhe da faca sendo afiada e imediatamente tu corta pro galo com aquela cordinha amarrada na patinha e ele se debatendo, você passa a pensar que, nossa, aquele galo sabe que ele vai virar comida, que eles estão afiando aquela faca para cortar o pescoço dele, por isso que ele está se debatendo. Mas é óbvio que não é isso que acontece, mas é justamente se valendo dessa ideia do efeito, para vocês verem quanto isso é potente até hoje, se valendo dessa ideia do efeito Kuleshov, que a gente tem a ideia de que, olha, o galo sabe que vai virar ali o almoço de domingo da galera do Zé Pequeno. Voltando aqui, vamos ver se temos mais recadinhos no chat. O cut-in é sempre uma aproximação no plano geral? Não necessariamente no geral. Você pode ter um primeiro plano, né? Você pode ter aquele primeiro plano que é aqui o corte nas axilas e dar um cut-in para um plano detalhe da boca da pessoa. Ou um plano detalhe dos olhos da pessoa, né? Então, não necessariamente é sempre do geral. O cut-in vai ser sempre um plano mais aproximado, né? Do que o plano que você está. Pode ser até um cut-in, você pode pegar fazer um plano, que a gente vai chamar de plano, isso eu não mostrei para vocês. Vai ser como é que a gente chama? Um bônus. Tem um close que é chamado Close Leone, que é muito característico dos filmes do Sérgio Leone, que é aquele plano que é aqui assim, ó, só dos olhos, que vai cortando do olho dos cowboys lá, corta de um olho para o outro olho do cowboy. E daí desse Close Leone você pode fazer um cut-in para só um olho, no caso, saca? Espero que tenha te respondido, diz aí. A Maria Alice pergunta o nome do autor do livro. Claro, eu vou escrever que fica mais fácil, né? Luiz Adelmo Manzano. É isso? Escrevi certo? Escrevi. É este. A Tati pergunta. Tati perguntadeira, gosto disso. À medida em que as imagens vão aparecendo na sequência, eu fui construindo uma ideia do homem do olhar parado. Exatamente isso. Esse é o rolê. É sempre aproximação. É sempre aproximação, é que eu li e me confundi, desculpa, eu me disperso um pouco. É sempre essa ideia de construir uma ideia, de construir um sentimento. E aí também o Eisenstein, não vou aprofundar disso, mas o Eisenstein daí vai trazer a ideia da montagem dialética, né? Que é justamente, ou também eles vão chamar de montagem dialética, tem a montagem dialética que também vão chamar de intelectual, e deixa eu até ver aqui porque é um monte de nome. É intelectual, dialética e também expressiva. Isso daí vai ser o Almond, que daí vai sofisticar essa ideia com expressiva. E que é justamente que é a justaposição das imagens para dar um sentido ideológico de associação. Então, tem um dos filmes que eu acho que é o Outubro, do Eisenstein, que é o Kerensky indo falar com Czar. Entre o plano do Kerensky subindo as escadas e entrando no escritório lá do Czar, né, ele vai colocar um plano aleatório de um pavão. Daí você pensa assim, por que, né, nesse trajeto do Kerensky subindo as escadas e entrando no escritório do Czar, por que tem esse pavão aqui no meio? Justamente porque ele quer dar essa ideia ideológica de que o Kerensky, ele está todo vendido para o sistema, ele está todo pavoneado. Então, ele faz um insert, que a gente chama, né, daquele pavão ali no meio entre os planos.
Tati pergunta de novo, mas é sempre aproximação? Yes. Mais alguma coisa, gente? Ai, vocês estão tão caladinhos hoje. Mas então, aqui, né? Eu vou já botar esse material lá para vocês. Com os links lá para vocês acessarem, acompanharem o Cinema Popular. E na sexta-feira, então, conforme atendendo a pedidos, eu vou trazer um pouquinho da parte técnica. Parte técnica, né? Dessa parte mais, assim, de tipo... o que computador tem? No mínimo, tem que ter uma placa de vídeo dedicada, tá? Umas coisas assim para vocês, se forem querer investir nisso e comprar um equipamento para poder editar de boas, assim, dá para editar em tudo que é lugar, né, gente? Mas até no celular. Mas se você quer, enfim, investir nisso, eu aconselho comprar uma boa máquina para não trancar, para não perder o material, para não morrer em frente ao computador renderizando. Não, mas eu não quero desmotivar vocês, é muito legal montar. Eu adoro, pelo menos. Sério que teve um programa sobre o Eisenstein no Curtanet. Vou ver se eu acho para baixar. Pessoa falando de pirataria no YouTube, que é todo controlador. Gente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Escrevam aí rapidão, se não, só mandem beijos, boa noite, se despeçam e eu me despeço daqui, desejando para vocês uma boa semana, que a gente está no meio da semana, né? A gente ainda precisa ter uma boa semana. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, sempre firmes e fortes. E obrigada demais. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se é boa essa parte de teoria. Eu particularmente gosto muito de teoria, assim. Eu queria dar mais essa parte de corte, enfim. Mas daí teria que mostrar os trechos dos filmes, daí complica, né, gente? Mas, enfim, eu queria falar mais sobre os jump cuts, enfim, outros tipos de corte, assim, o match cut, montagem alternada, montagem paralela. Mas teria que mostrar os trechos do filme, daí complica, o YouTube nos boicota. Mas já deu um pontapé inicial aqui, né, gente? Então tá, a Letícia, que não é a Letícia, que é a Sabrina, já deu beijo, boa noite. Já passou rápido, né, gente? Passou. Ai, obrigada, Tânia, sempre curtindo as aulas. Ai, gente, adoro vocês. Tô muito feliz de que vocês estejam acompanhando, sério mesmo. Então tá, gente, a gente se vê. Ai, sim, sempre tem alguém que adora teoria. Eu adoro teoria também. Adoro umas teorias. Até das conspirações. Então tá, gente. Beijos, beijos, beijos. Boa noite. Fiquem bem, fiquem em casa. E a gente se vê sexta-feira. Preparem a cervejinha. Né? Sexta-feira pode. Pra gente continuar nesse rolê edição e montagem. Beijos, tchau, tchau.